Bem-vindo ao meu canal no YouTube. Aqui falo sobre atendimento a crianças no consultório, com assuntos e dicas que te ajudam a ter sucesso nesses atendimentos. No vídeo de hoje, vou falar sobre prescrição em odontopediatria, uma continuação da aula de terapia medicamentosa. Mas antes de começar a assistir, clica no sininho para ativar as notificações, te inscreve no canal e, se gostar, curta e compartilha com os seus colegas. Então, vamos começar a nossa aula de prescrição em odontopediatria, um assunto que eu gosto muito, um assunto que a gente utiliza bastante no consultório e que eu mesmo confesso para vocês que até os dias de hoje eu tenho uma tabelinha no consultório onde eu tenho as doses, as fórmulas, porque algumas vezes a gente não lembra e nada feio a gente ir olhar, até porque em criança o que vale é o peso para a gente conseguir fazer uma terapia, uma prescrição que tenha sucesso e eficácia, tá bom? Então não tenham vergonha de ter uma tabelinha com essas fórmulas, com essas dicas que eu vou passar hoje, porque eu também tenho no meu consultório. Bom, então vamos lá, vamos começar essa aula de prescrição em odontopediatria. Vou começar só falando para vocês os nossos tópicos da aula, né? Quais são os pontos, né, que nós vamos salientar com relação à prescrição. Então, são infecções odontogênicas, vamos falar de antibióticos, vamos falar de traumatismo dentoalveolar, o que dar, o que fazer, gengiva estomatite herpética, candidíase oral, e vou passar para vocês uma tabelinha de prescrições bem legal, se vocês quiserem fazer um print de tela para que acompanhem vocês no consultório. Então, vamos começar falando das infecções odontogênicas, tá? E o que nós vamos fazer nessas questões aqui. O que seriam infecções odontogênicas, tá? A gente pode sim ter uma cárie, ela é sim uma infecção, onde a gente tem o quê? Dor, sim. Nós podemos ter também uma impacção alimentar junto à gengiva, que também leva assim a dor, onde nós temos uma questão periodontal envolvida. Temos fístula, abscesso, todas essas, elas merecem sim um cuidado, não só com a questão dolorosa, mas também da questão inflamatória que envolve essas infecções. O que nós vamos dar nesses casos? Nós vamos administrar analgésicos, gosto bastante do paracetamol, anti-inflamatórios a gente usa bastante o ibuprofeno, né? Marca comercial, não gosto muito de falar, mas enfim, só para a gente entender, para quem não tem esse conhecimento amplo das formas genéricas, né? Exatamente do medicamento, é o alívio, e nós temos como analgésico o Tilenol. Tem também analgésicos à base, né, que a gente fala que aliviam, que é a dipirona, tá? A gente usa muito pouco em criança, muito pouco mesmo. A gente preconiza paracetamol e o ibuprofeno. E os antibióticos, eles também são utilizados para dor odontogênica, só que nós vamos fazer algumas restrições com relação a ele, tá? 97% dos casos, a gente vai fazer a conduta local. Abscesso, o que nós vamos fazer no abscesso? Anestesia, abertura do dente, drenagem, medicamento intracanal, medicamento intradentário, curativo, e aí depois, sim, com certeza vamos ter uma melhora dessa infecção odontogênica. 97% dos casos. Apenas 3% dos casos nós vamos ter febre, edema, gânglios infartados, adenomegalia, que aí sim nós precisamos entrar juntamente com a conduta local com o antibiótico. Existem alguns casos que a gente não consegue fazer a conduta local, por questões de manejo de comportamento, por questões também de limitação de abertura de boca, que a gente acaba introduzindo o antibiótico, a terapia, a antibiótico terapia, para posteriormente fazer a conduta local.
Não é a maioria dos casos, mas em alguns casos sim, nós temos que postergar esse atendimento inicial. Dentro agora, sim, falando dos antibióticos isoladamente, tá? O nosso antibiótico de eleição em odontopediatria, e até eu estenderia um pouquinho que em odontologia, é a amoxicilina, tá? Nós temos um efeito muito bom, as bactérias que ela abrange são as nossas bactérias que nós temos na boca, então, dose adequada, o sucesso da terapia, a eficácia sempre tem. Em casos de alergia de amoxicilina, utilizamos clindamicina e a azitromicina. Quanto que nós vamos utilizar? 7 dias de amoxicilina, ou se nós conseguimos fazer o tratamento local, aquela abertura, a conduta local, a terapia do dente, a gente pode diminuir para 3 a 4 dias de antibiótico terapia. Seguindo, gente, traumatismo dentoalveolar. Traumatismo dentoalveolar, a gente primeiro assim, quando chega no nosso consultório, eles não chegam a ter um quadro de dor, é muito mais um susto, né? Às vezes tem sangramento, então a gente tem que sim ter, a gente tem que fazer o exame, a gente tem que avaliar e ponderar o que nós vamos fazer, tá? Primeiro ponto, com relação ao dente. Podemos sim já utilizar alguma coisa antes mesmo de começar o procedimento, que é um analgésico, sim. Geralmente as crianças chegam no consultório onde a mãe já deu em casa um analgésico para alívio de dor, tá? Frente a isso, feito o tratamento de urgência do traumatismo, a gente vai entrar com as medicações que nós temos pós-procedimento. Então, analgésico, sim. A gente utiliza algumas vezes anti-inflamatório. E sim, a gente às vezes precisa utilizar antibióticos, principalmente nos casos de avulsão, para sim, alguns estudos têm relatado evidências científicas de que antibiótico pós-avulsão evita reabsorção interna. Mais uma outra questão que a gente pode avaliar, casos de intrusão, extrusão em contato com ambientes contaminados, parquinhos, playground, ambiente sujo mesmo, a gente aumenta o risco de um processo inflamatório. E aí cabe bem sim um anti-inflamatório, ele realmente vai ajudar, vai nos auxiliar nesse sentido. A gengiva estomatite herpética, eu já falei para vocês, eu acho que é o meu grande trauma de consultório, porque a gente, são bebês pequenos, são crianças pequenas, são crianças de peso baixo, não de baixo peso, tá? Mas de peso baixo, que vêm desesperadas de desconforto, de dor, não conseguem nem tomar água. Os pais também vêm bem esgotados, noites sem dormir. Então, eu diria quase que a gente pode dar um ansiolítico já para os pais, para eles conseguirem ficar um pouco melhor. Mas para a gengiva estomatite herpética, a gente utiliza, já conversei em algumas aulas, não vou me deter, até porque não é a intenção aqui, mas a laser terapia, gosto de frisar, ela é excelente para a gengiva estomatite herpética, seria uma conduta local, tá? Junto da conduta local, a gente vai utilizar o aciclovir oral. Como é que a gente vai fazer a dose? Então, são 15 miligramas por quilo, dose. A gente administra 5 vezes ao dia, tá? E a duração é de 7 dias. Às vezes a gente diminui essa duração quando a gente já tem uma grande melhora ou quando a criança, né, demorou para procurar atendimento, e aí nós temos já o 3º dia da contaminação, né, do ciclo viral, e aí nós temos, podemos diminuir sim a quantidade de dias do aciclovir, tá? Nas lesões externas de gengiva estomatite herpética, também vamos utilizar o aciclovir em creme, né, aí sim para essas lesões externas, tá? O aciclovir oral, a gente tem que cuidar a questão da idade, tá?
Então, por quê? Por que eu digo isso? Porque ele só é indicado para crianças maiores de 2 anos. Podemos sim diminuir a duração, né, desses 7 dias quando a criança já chega no consultório num ciclo de dias já de ciclo viral, né, já mais avançado, de 3 a 4 dias, a gente vai diminuir essa duração. Importante falar que junto do aciclovir, nós temos que dar sim, tá, analgésicos. Esse é um caso que a gente entra com dipirona por causa do quadro de dor mais exacerbado. Temos que dar antitérmicos por causa da febre, principalmente no início do ciclo viral. Analgésico, então, que a gente comentou, é extremamente importante, sim, tá? E além disso, muitos deles têm um efeito antitérmico, tá bom? Então, agora vamos falar de candidíase oral, tá? O famoso sapinho, tá? Muito conhecido, é muito comum, sim, nas crianças, principalmente após o uso de corticoides inalatórios, que seriam as bombinhas, tá? Principalmente na crise, quando se faz o uso de mais vezes ao dia, né, uma frequência maior na rotina diária, às vezes se introduz 2 corticoides inalatórios, então a gente aumenta assim o risco de cândida. Passo uma dica para vocês de que sempre que após se utilizar um corticoide inalatório, sempre depois fazer uma lavagem da boca com água. Isso diminui barbaramente a chance de candidíase oral, tá? Estudos relatam que de 2 a 5% dos recém-nascidos, eles apresentam sapinho, tá? E aqui a gente tem 8,6% é a prevalência, é um estudo em crianças de 0 a 12 anos, onde se observou que 8,6% das crianças, elas apresentavam a candidíase oral sem ter nenhuma doença sistêmica, e em 19,8% das crianças que tinham alguma condição sistêmica, alguma doença sistêmica, aumentava assim o risco, a prevalência de candidíase oral. Falei já para vocês sobre o corticoide inalatório, mas também a gente tem um risco de candidíase após o uso de antibióticos. Então, sempre a gente pode alertar sim o paciente que após o uso desse antibiótico, a gente alerta sobre a questão da lavagem após o uso de corticoide inalatório. O que nós vamos fazer, entendeu? Para isso, nós vamos utilizar o miconazol gel oral, que é o Dactarin gel, nós temos. Ele, 3 dias já vai resolver o problema. E é claro que nós temos que remover ou pelo menos ajustar, né, o uso dessas medicações que estão levando à candidíase oral. Então agora eu vou passar para vocês, como eu falei, as prescrições, né, que nós temos mais utilizado em odontopediatria. Então nós já falamos em alguns momentos, a gente vai usar o paracetamol. O paracetamol a gente usa 1 gota por quilo, de 6 em 6 horas. Existem alguns casos que a gente pode diminuir essa frequência para de 4 em 4 horas. Ibuprofeno, né? O anti-inflamatório, nós também vamos utilizar 1 gota por quilo, de 6 em 6 horas. Lembrando que nós temos a dose máxima de 40 gotas, tá? A gente não vai aumentar, não vamos, baseado no quilo, se for uma criança acima de 40 quilos, fazer mais do que 40 gotas. Continuando, dipirona, né? Não usamos muito, mas é importante a gente saber. Nós vamos dar, aí nós já dividimos, não é por quilo, mas por faixa etária, então de 4 a 6 anos, 15 gotas de 6 em 6 horas. E de 7 a 9 anos, nós vamos utilizar 20 gotas de 6 em 6 horas, tá? Aqui, se a gente olhar, a gente colocou de 7 a 9, tá? Mas se tiver 10, tiver 11, a gente vai manter as 20 gotas.
Essa prescrição, geralmente as soluções, as gotas, a gente sempre tem uma colinha, né? Isso a gente pode passar para os responsáveis. Sempre tem uma colinha, né, na bula, tá? Uma tabelinha onde a gente fala em quilo, peso, onde a gente também fala em faixa etária. Então, agora sim, a gente tem o cetoprofeno. O cetoprofeno, ele realmente é um anti-inflamatório de eleição em odontopediatria, tá? Nós falamos do ibuprofeno, mas o ibuprofeno, ele tem uma ação analgésica junto, tá? Então, o anti-inflamatório nosso mesmo, de eleição, é o cetoprofeno, onde a gente vai utilizar uma gota por quilo, né, de 6 a 8 horas, dependendo o nosso risco, né, dependendo da nossa condição inflamatória. Em recém-nascidos até 1 ano, depois nós vamos colocar 25 gotas, né, de 6 a 8 horas em crianças de 7 a 11 anos. A gente vai trabalhar uma gota por quilo, tá? A gente vai administrar conforme. O que eu quero dizer com isso, tá? A gente tem o Profenid, 2%, gotas, sempre uma gota por quilo, e a gente acaba colocando de 8 em 8 horas, numa dose inicial, e depois a gente vai para 12, tá? 5 dias mais ou menos. A amoxicilina, a gente tem a amoxicilina em odontopediatria de 250 miligramas e temos de 125 miligramas, tá? Como nós vamos fazer a 250 miligramas é muito simples. Nós vamos pegar o peso da criança, dividir por 3. Então, exemplificando, uma criança que tem 21 quilos, nós vamos dividir 21 por 3, nós vamos chegar a 7 ml. Então, nós vamos usar 7 ml dose 3 vezes ao dia, tá? A amoxicilina de 125 miligramas a gente utiliza para crianças menores de 3 anos, tá? E aí a gente vai para uma fórmula, não fica assim tão fácil, é uma regra de 3, não fica tão fácil que nem a amoxicilina 250 miligramas. E agora a gente tem que falar, sim, nós temos que falar da azitromicina, uma vez que ele é, sim, um antibiótico de eleição para casos de alergia à penicilina, onde a gente não pode utilizar a amoxicilina. Utilizamos a azitromicina, 600 miligramas, uma vez ao dia, tá? Geralmente 3 a 4 dias no máximo. Crianças menores de 15 quilos, nós vamos utilizar 10 miligramas por quilo dose. 15 a 25, a gente já vai para 5 ml, já está prontinho lá a nossa conta. De 26 a 35 quilos, 7,5 ml. E de 36 a 45 quilos, 10 ml. Resumindo tudo que a gente conversou, tá? Tenham sim em mente que a criança, ela tem que ter o peso. Eu, inclusive, assim, pais que não se lembram, não sabem o peso, é importante nós, odontopediatra, termos uma balança no consultório, para que sim, a gente possa pesar e fazer uma prescrição bem orientada para ter sim uma eficácia. A última vez que ela se pesou no pediatra estava com tanto. Não, a última vez foi a última vez. A criança está sempre em crescimento, a criança está sempre ganhando peso, tá? Então, é importante ter a precisão do peso. Tenham no consultório uma balança que eu acho que é bem legal, sim, para já fazer o peso, tá? Então, partimos do peso. Lembrem que criança não é um adulto em miniatura. Ele precisa, sim, de uma fórmula. Ele precisa, sim, ter uma antibiótico terapia ou uma analgesia, sempre com bastante eficácia. Eu sempre digo para as mães lá no consultório que quando a gente medica, principalmente nos casos onde nós estamos protelando um atendimento por questões de manejo ou por limitação de abertura de boca ou por condições mesmo de consultório, é muito, muito importante levar a sério a medicação. Tive um paciente no consultório faz pouquinho, ele teve uma intrusão do dente 11. Ele caiu no parquinho, bateu no parquinho da escola. Nesse caso, o que a gente fez? Ele veio ao consultório, radiografamos,
não precisou fazer contenção porque não tínhamos mobilidade, mas nós vamos controlar o processo, né, inflamatório, que certamente iria ocorrer. Então, nós temos que controlar este processo e esperar o dente reerupcionar. Para esse paciente, eu utilizei o quê? Analgésico, tá? Então, ele tomou analgésico, sim, para alívio de dor. Nós utilizamos antibiótico terapia, porque o local onde ele teve o traumatismo era sujo. Nesse caso, só abrindo um parênteses bem rapidinho, cuidar antitetânica, tá? Então, traumatismo sempre em ambiente sujo, que nós vamos prescrever um antibiótico, nós temos que cuidar antitetânica. E também foi feito laser terapia, tá? Nesse paciente. Diria que a gente teve uma melhora enorme, tá? Com a conduta local de higiene, mesmo que seja uma higiene com uma solução, né, de clorexidina, ou simplesmente com água, né, soro e algodão, né, para fazer a limpeza. Então, isso vai diminuir, sim, a chance de processo inflamatório e infeccioso. Mas sempre a gente acaba dando um antibiótico para que a gente não tenha nada que possa piorar a situação que já está ruim, uma vez que caso de intrusão, sim, a gente sabe que é um caso bem importante, principalmente de dente permanente. Agradeço a atenção de você. Se gostou desse vídeo, clica aqui, se inscreva no meu canal e compartilhe com os seus colegas. Até breve!